Boa noite. Cristina Cruz, 47 anos de idade, professora, presidente da Federação das Associações de Pais do Conselho de Águeda, é a convidada desta semana da grande entrevista da Soberania TV. O novo coronavírus veio alterar o paradigma do ensino a que estávamos habituados em Portugal. Cristina Cruz, boa noite. Obrigado por teres respondido positivamente ao nosso convite. Que avaliação se pode fazer às medidas incrementadas pelo Governo para a realização do terceiro período? Antes de mais, obrigada por dar a oportunidade à FAPAG de se manifestar, dizer aquilo que pensa sobre esta questão toda. Eu acho que dentro daquilo que era possível, as medidas que eles implementaram foram as mais corretas. Entre os alunos ficarem este período sem aulas nenhumas, sem qualquer contacto com a escola e implementarem o ensino à distância, eu acho que foi a melhor solução. Agora, naturalmente que não há equidade para todas as crianças e para todos os jovens, mas antes também já não havia. Agora agravaram-se talvez estas diferenças. Certamente que sim, quer no acesso aos equipamentos, quer até no apoio familiar, que não é nem sequer parecido para todas as crianças e jovens, mas dentro daquilo que tínhamos disponível, ou nada, ou à distância, acho que foi a melhor solução. E como é que as coisas estão a correr neste entretanto? Eu diria que houve um grande esforço, é conhecido de todos, de adaptação de todas as partes, das escolas, dos professores, dos alunos, dos pais, e eu diria que neste momento estão todos de parabéns por esse esforço e pelo resultado que estão a conseguir. Não vale a pena dizer que está tudo a correr perfeitamente bem, porque não corresponde à realidade, mas acho que desde que começámos com este processo na penúltima semana do segundo período, portanto na semana de 16 a 20, 21 de março até agora, já houve um longo percurso e uma evolução que eu acho que é bastante notória. Ali na primeira semana em que foi implementada, ainda no segundo período, havia uma carga de trabalho, de e-mails, de tudo nas casas, não é? Com as crianças, e isso foi-se adaptando, porque os pais foram dando feedback, os alunos foram dando feedback e, portanto, houve uma adaptação de todas as partes. Neste momento, e por aquilo que nós temos conseguido apurar, acreditamos que aqui em Águeda, particularmente, as coisas estão a correr relativamente bem. Eu diria que, neste momento, os alunos do 5º ao 2º ano, ao 12º ano, já todos têm equipamentos, ou computadores, ou tablets, têm acesso à internet e, portanto, a este nível todos têm garantidas as condições para, pelo menos, manterem o contacto com a escola e poderem ir trabalhando. O primeiro ciclo não tem esta cobertura na sua totalidade, embora também lhes tenha sido dados alguns acessos à internet para aqueles que já tinham os equipamentos. Foi uma opção, não é uma opção, mas os diretores das escolas entenderam que o primeiro ciclo não seria prioritário. Eu sei que há muitos pais que não concordam, porque se foram dados os equipamentos aos outros, o primeiro ciclo também teria direito. Na minha perspectiva e na perspectiva dos outros elementos da Federação, nós achamos que o primeiro ciclo e, sobretudo, os primeiros e segundos anos, se calhar a necessidade de equipamentos também não é assim tão justificada, porque não há tanta autonomia da parte das crianças e isso ia requerer ainda mais o apoio dos pais, que nesta altura, para muitos, também não tem sido fácil, não é? Sobretudo os que estão em teletrabalho. E eu poderia mesmo dizer que a conclusão a que nós chegámos é que o primeiro ciclo é capaz de ser aquele em que há menos afinação. Isto no sentido em que não é por causa dos equipamentos, mas em que os alunos têm manuais escolares, têm cadernos de atividades, têm livros de fichas que já usavam na escola e há uma parte dos professores do primeiro ciclo que continuam a mandar fichas 10 páginas por semana e eu acho que não é só, eu aqui nem vejo que isto seja só responsabilidade dos professores, porque infelizmente há
também há pais que acham que os miúdos têm que estar ocupados o dia todo, não é? E eu acho que se está aqui a esquecer, eu sei que é cansativo para os pais estarem em casa 24 horas por dia, com os filhos, sobretudo os mais pequenos, mas o que é facto é que os miúdos também têm que ter tempo para brincar, para ver televisão, para fazer outras coisas, tal e qual como faziam antes, pronto. E eu acho que aqui é onde este ajuste e esta afinação ainda está a falhar um bocadinho, mas de um modo geral acho que está a correr relativamente bem. Voltemos então para os alunos. O que é que o afastamento físico e social das crianças, das escolas, poderá provocar? Essa é uma questão que, por acaso, recentemente estivemos até a falar sobre isso. Entre os jovens e os mais velhos, esse afastamento eu acho que talvez seja menos grave, porque eles encontram mecanismos para se manterem juntos, não fisicamente, mas continuam a conversar, continuam com os grupos deles. Os mais novos eu acho que é mais difícil e eles são os que mais estão a sofrer, acho eu, com isto, porque sentem necessidade de estar com os colegas, de falar, apesar de mesmo, por exemplo, a nível do segundo ciclo e muitos do primeiro, terem os equipamentos e manterem as aulas à distância com os professores por videoconferência, raramente lhes é a oportunidade dos miúdos falarem com eles livremente, sem ser em contexto de sala de aula, digamos assim, e eles sentem muito essa falta. Eles queixam-se disso, nós temos esses relatos. Portanto, é um afastamento que para eles está a ser muito difícil e pronto. E de certa forma, eu acho que também é por isso que alguns pais já veriam com bons olhos um regresso gradual, pronto, que vai verificar-se à partida se a evolução continuar a ser positiva nos mais pequeninos, não é? Ao nível do pré-escolar. A partir do dia 18? A partir do dia 18 para os 11º, 12º anos, para apenas nas disciplinas que estão sujeitas a exames nacionais. Isto também não é exatamente o que o Sr. Primeiro-Ministro tinha dito inicialmente, mas que saiu agora em legislação e, portanto, é o que será. Inicialmente a ideia era virem para a escola só para as disciplinas em que os alunos efetivamente precisavam de fazer exames para ingresso na universidade, mas não vai ser assim. Portanto, todas as disciplinas de exame, que estão sujeitas a exame, no 12º, para ingresso na universidade, os alunos vão ter aulas presenciais e não vão ter a possibilidade de se manter em casa em aulas à distância, até porque isto seria uma logística quase incomportável. As creches regressam também e o pré-escolar, previsivelmente também em junho, mas para já é 11º, 12º e a creche que regressa. Muito bem. Analisadas as medidas implementadas, podemos considerá-las como defensoras das aprendizagens dos alunos? Não podemos ter a pretensão de achar que os nossos filhos estão a aprender como aprenderiam em sala de aula. Não é igual. Nem pode ser. Poderiam ser se já houvesse este hábito de trabalho autónomo. Portanto, era necessário que já tivesse havido uma pequena, grande mudança dentro das escolas, isto a nível nacional, não falando só aqui em Águeda, para que as aprendizagens fossem semelhantes. Não é a realidade, portanto. E nós vemos isso nos nossos filhos que diariamente se queixam porque demoram muito mais. Eles até dizem que têm mais trabalho agora do que tinham quando estavam na escola, porque eles na escola tinham momentos de aprendizagem passiva, não é? Em que era o professor que explicava os conteúdos e que lhes ensinava, digamos assim. Esse trabalho agora tem que ser feito por eles. Portanto, as pessoas orientam, podem até mandar uns PowerPoints ou uns vídeos, mas têm que ser eles a querer fazer essa aprendizagem. Isto dá-lhes muito mais trabalho. Portanto, sem dúvida que a aprendizagem não será a mesma. Eu até às vezes digo que aqueles miúdos que têm mesmo muita vontade de aprender, se calhar agora até têm a oportunidade de aprender mais, porque exploram e vão à procura e por aí fora. Mas não é a generalidade, esse será uma percentagem ínfima, portanto os outros não é essa a realidade. E por isso também vimos com um bom grado e esperamos que se venham a implementar as medidas
que o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro da Educação disseram que teriam lugar no próximo ano, portanto, para recuperação destas aprendizagens que poderão não ficar tão bem trabalhadas, não é? Portanto, esperamos que o próximo ano também sirva, partindo do princípio que será um ano normal, não é? Que tenham a oportunidade de realmente voltar atrás e pescar algum... Os pais ficam muito preocupados por perceberem que as aprendizagens não são iguais àquilo que eram? Eu não tenho muito essa percepção. Há até alguns pais que acham que nem deveria haver aprendizagem de novos conteúdos nesta fase. Eu não defendo isso, porque eu acho que nem alunos nem professores teriam paciência ou disponibilidade para andarem aqui mais 3 meses a consolidar conhecimentos. Acho que não faria sentido. Isso foi o que aconteceu no final do segundo período, porque estávamos a 2 semanas de terminar o período e, portanto, ali as orientações foi para que não se avançasse nos currículos e que se consolidasse. Mas aí eu até consigo perceber, estávamos no final. Agora, andar mais um período neste sistema, eu acho que seria desesperante para todos. Pronto. Eu acho que tem que haver alguma preocupação da parte dos pais, em que os filhos consigam aprender alguma coisa, é óbvio que sim, mas não acharem que, ok, eles não aprenderam, agora para o ano isto vai ser uma desgraça porque não vão conseguir evoluir. Não é verdade, quer dizer, as escolas, os professores, toda a gente sabe que esta é a situação de todos, não é desta turma ou desta escola ou deste município, é do país inteiro. E, portanto, eu acho que isso será um trabalho que virá a ser recuperado e que, a esse nível, eu acho que os pais devem estar um bocadinho tranquilos. Hoje, no dia em que estamos a gravar esta entrevista, quais são os maiores problemas que se colocam aos estudantes com a escola à distância? É assim, se falarmos a nível geral e do país, infelizmente, há muitas crianças por este país fora e, sobretudo, nos grandes centros, que não têm acesso nem aos equipamentos informáticos, nem à internet. E já percebemos que em Águeda esse esta problema está resolvido. Está resolvida. Portanto, particularmente aqui em Águeda, eu acho que alguns poderão ainda sentir dificuldade de adaptação a este sistema e a maior dificuldade que eu acho que os miúdos têm, no geral, é de gestão do tempo. Porque eles na escola, eu costumo dizer que eles andam ao toque da campainha, não é? Portanto, agora vão ter uma disciplina qualquer, muitas vezes até entram sem saber muito bem o que é que vão ter, mas sabem que vão ter aula. E depois tem a aula que é dada lá, se há um trabalho extra ou isso, o professor diz-lhes, agora são eles que têm que gerir isto. E o que me tenho apercebido é que esta é a grande dificuldade deles, porque eles recebem em Águeda, no geral, as escolas estão a trabalhar com planos quinzenais e, portanto, por exemplo, esta semana é o início de uma nova quinzena. Eles ontem, segunda-feira, receberam os planos para esta quinzena. E os planos vêm com uma série de tarefas, por disciplina, não é? O que é que eles vão aprender nesta quinzena e as tarefas que têm que realizar. Mas depois são eles que fazem esta gestão. Quando é que eu faço o quê? Sabendo que tenho um prazo para entregar. E esta gestão é que tem sido muito difícil para eles. Neste momento, acho que já se estão a adaptar melhor, mas tem sido muito difícil. E, obviamente, aqueles que têm o apoio dos pais neste contexto é uma coisa. Aqueles que têm que desenrascar sozinhos, acredito que seja bastante mais difícil. Eu acho que, neste momento, esse é o desafio deles. E é importante sublinharmos que em Águeda todos os alunos estão equipados com computador e com acesso à internet, a exceção são os alunos do primeiro ciclo. Alguns do primeiro ciclo. Alguns do primeiro ciclo. Sendo que, neste momento, a cobertura está feita do 5º ao 12º ano e a Câmara ainda tem mais 100 tablets para entregar e que entregará nas escolas para elas distribuírem como melhor entenderem. Portanto, estes 100 tablets ainda não foram entregues porque estão a ser reparados. Portanto, eram equipamentos que já existiam nas escolas do projeto Educação Mais, mas que ou estavam partidos ou tinham qualquer problema e, portanto, estão a ser reparados para serem novamente
entregues. Muito bem. A Câmara anunciou na semana passada ter disponibilizado 530 computadores e tablets para os alunos do Conselho. Esses equipamentos depois serão devolvidos pelos estudantes? Escolas, sim. Eles não são dos alunos, eles são equipamentos das escolas. E grande parte deles são do projeto Educação Mais. Portanto, eles estão entregues às escolas e as escolas, no âmbito do projeto, anualmente entregam às turmas que têm a funcionar no projeto. Os restantes estão ao cuidado da escola. Alguns deles até ainda nem estavam nas escolas, porque este ano entraria a segunda fase do projeto. Portanto, com esta situação toda, não evoluiu, não avançou, obviamente, mas até acredito que depois vai avançar mais facilmente, porque já houve esta experiência e os professores já estão mais abertos a uma forma diferente de trabalhar. Pronto, e portanto, por isso é que também foi se calhar mais fácil e rapidamente resolvida a questão, porque os equipamentos já estavam cá. Se este vírus se arrastar sem que surja uma vacina muito rapidamente, podemos admitir que o próximo ano letivo possa ser um misto de ensino à distância e ensino presencial? Já é assim, eu acho que todos nós esperamos que não, mas estamos convictos que isso será uma realidade, não é? Pronto, a este nível, se o Sr. Primeiro-Ministro levar avante aquilo que se comprometeu a fazer e em setembro equipar as escolas com equipamentos informáticos e acessos à internet, à partida, todas as escolas e todas as crianças do país terão a tarefa mais facilitada, não é? Porque eu também acho que uma coisa foi este ano, foi de repente, ninguém estava a prever, não havia como. Outra coisa é o próximo ano que se prevê que possa vir a acontecer. Pode ser que não, mas acho que já há um tempo e um período de reflexão e toda uma experiência que permitirá melhorar o processo, obviamente, não é? E, portanto, esperamos que as coisas sejam mais facilitadas. Uma questão que tem que ser colocada: as refeições têm chegado a todos os alunos dos escalões A e B nesta época de pandemia, ou tem havido alguma dificuldade? Inicialmente, o primeiro levantamento que eu fiz, não sei precisar se ainda foi em março, já foi ali nos inícios de abril, havia muito poucas crianças que tinham pedido as refeições. E, entretanto, a Câmara, no pré-escolar e no primeiro ciclo, colocou funcionárias a contactar estas famílias para avaliar a real necessidade das refeições, e os agrupamentos contactaram os outros ciclos de ensino, o segundo, terceiro ciclo e secundário. E, portanto, neste momento eles estão a fornecer as refeições a todas as famílias que delas necessitam. E eu tive, inclusive, a oportunidade de questionar, porque é uma realidade com que nos debatemos todos os dias, há muita gente a ficar desempregada e, portanto, estas necessidades podem aumentar, podem surgir noutros contextos, e aquilo que me foi dito foi, desde que essas situações fossem sinalizadas, que houvesse conhecimento dessa necessidade, que refeições também seriam servidas a esses alunos, para além de cabazes que, pelos vistos, também têm estado a ser entregues a algumas famílias. Portanto, neste momento, tudo me leva a crer que, desde que haja conhecimento das situações, elas estão a ser devidamente asseguradas. Mas, portanto, as famílias têm que pedir as refeições? Elas não têm que pedir. A questão é que há algumas famílias que não as quiseram, digamos assim, porque desde o início que as famílias de escalão A e B, particularmente a escalão A, sabiam que tinham direito a refeições. E inicialmente até a ideia era virem à escola consumi-las. Foi aquilo que foi decidido, digamos, a nível do Ministério. Em 4 escolas, não é? Adolfo Portela, Marques Castilho, as sedes de agrupamento. Fernando Caldeira e agrupamento de Valongo de Volta. Exatamente. E, portanto, todas as famílias, só que o processo antes já era assim, eles tinham que requisitar a refeição para saber que era necessário. Portanto, também tinha que haver conhecimento que essas famílias estavam interessadas em consumir as refeições. E por inicialmente não haver
da parte das famílias esse contacto, é que a Câmara e os agrupamentos fizeram o contacto, portanto, fizeram o processo ao contrário, foram eles atrás das pessoas para perceber se elas tinham essa necessidade ou não. Os alunos do escalão A têm direito a todas as refeições que fazem por dia e os do escalão B só a 50% das refeições, é isso? Mais ou menos. Eu, neste momento e nesta situação em concreto, eu não sei dizer isso, porque em contexto de aulas presenciais não é assim. O escalão A tem direito ao almoço gratuito e há, em alguns casos de necessidade, o reforço do pequeno almoço. O jantar nunca está incluído. Portanto, neste momento, não sei se está a ser oferecido o jantar. Não questionei. Portanto, todas as refeições que são feitas na escola. Na escola, sim. Exatamente. Na escola, sim. O jantar está fora dessas Sim. O dessas escalão refeições. B, habitualmente, em contexto normal, paga metade da refeição do almoço. Portanto, em vez do €1,70 e qualquer coisa, paga metade. Toda esta situação em torno da Covid-19 tem disputado alguns episódios de violência que mereçam ser apontados? Estamos a falar de violência em termos de violência doméstica. Exatamente. Eu tive a oportunidade, por acaso, de falar, porque também estou em representação dos pais na Comissão Alargada e de vez em quando vou mantendo contacto, vou telefonando para a CPCJ para saber como é que estão as coisas. E aquilo que me foi dito até foi que, estranhamente, estavam com menos sinalizações de violência doméstica. É óbvio que estas situações são sempre extremamente preocupantes e esta diminuição também não nos deixa tranquilos nem satisfeitos, porque pode haver menos, porque as vítimas podem ter menos oportunidade de as denunciarem, não é? Portanto, todas elas são de lamentar e são vistas com alguma tristeza. No entanto, também sei que não está a acontecer no país inteiro, mas aqui a CPCJ tem estado atenta, tem mantido o contacto com as crianças que estão lá sinalizadas e tem havido sinalizações, seja por vizinhos, não é? Porque durante este período de confinamento estava mais gente em casa, apercebem-se de algumas situações e denunciam, quer até através da própria GNR, portanto este trabalho tem estado a ser mantido. É óbvio que nós sabemos que, estando as vítimas com os agressores em casa, sejam elas de que tipo, que estão sempre mais vulneráveis e por isso também não sei se tem conhecimento, mas está previsto e ainda a ser afinada a possibilidade das crianças sinalizadas na CPCJ poderem regressar à escola também, independentemente do ano de escolaridade. Portanto, a CPCJ Nacional, a Comissão Nacional, já fez um levantamento junto das comissões locais para eles fazerem esse levantamento, portanto, aquelas que seriam prioritárias e menos prioritárias. E, portanto, aguarda-se que a nível nacional isso seja decidido, se voltam, se não voltam. Começou a abrir-se essa possibilidade. Pronto. E eu lembrei-me agora, não tem necessariamente a ver com estas questões de violência, mas lembrei-me por serem crianças que normalmente também ficam um bocadinho esquecidas e que serão aquelas, se calhar, que estão mais negligenciadas neste momento em casa, que são as crianças que estão ao abrigo do Decreto-Lei 54 de 2018, os antigos, ou na antiga nomenclatura, necessidades educativas especiais. Não aqueles que estão neste decreto só por dificuldades de aprendizagem, mas sobretudo aqueles que precisam de acompanhamento terapêutico, de psicológico, etc. Há relatos, não digo aqui particularmente em Águeda, mas há relatos de famílias que sentiram as crianças a regredir imenso. Pronto, e eu acho que seria importante, nesta abertura da escola, o poderem marcar horários para
à vez estas crianças poderem vir à escola e continuarem a ter os apoios que tinham. Muito bem. A exemplo das escolas, as creches ficaram vazias. Só em junho é que vão reabrir totalmente, embora no dia 18 já haja a possibilidade de algumas delas poderem reabrir as portas. As creches, sim. Na ótica dos pais, o que é expectável para se solucionar as mensalidades que estão em falta? Esta é uma situação muito complicada. E nós aqui em Águeda até temos duas situações diferentes e que eu vou falar porque não tem só a ver com as creches, tem a ver com toda a oferta de acompanhamento das crianças, portanto, das creches, das atividades ATL, atividades portanto, de apoio à família, no caso do pré-escolar, são todas estas situações. E no caso das IPSS, eles decidiram qual era o desconto que fariam para as famílias continuarem a pagar as mensalidades. Mas nem todas as instituições fizeram o mesmo desconto. Sim, eu sei que variou, porque houve essa possibilidade e uns fizeram um desconto de 50%, outros mais alguma coisa, outros menos alguma coisa, portanto não foi igual. Houve quem chegasse a 75%. Sim, não foi igual em todas as instituições. É assim, se eu me colocar do lado dos pais e esquecer todo o resto, eu acho que muitos deles devem pensar que é injusto estarem a pagar por um serviço de que não estão a usufruir, não é? Mas, por outro lado, também têm que perceber que, a partir do momento em que precisam, as instituições têm que ter lá os recursos humanos e os meios para acolher os seus filhos. E, portanto, é justo que algum contributo possa ser dado. A mensalidade total, acho que não. Os que não pagaram, eu acho que também há necessidade de avaliar. Porque podemos estar a falar, não sei se é a realidade, as instituições saberão, mas podemos estar a falar de famílias que também viram os seus rendimentos bastante mais reduzidos, não é? E que, portanto, possam não ter essa possibilidade. Mas eu acho que há sempre uma forma de entendimento e que, antes de tudo, é preciso que estas famílias deem conhecimento à instituição. Eu não paguei as mensalidades porque eu tive este problema. E, sendo IPSS, também têm a responsabilidade de encontrar soluções para estas famílias, não é? Entendo essa dificuldade. Até porque muitos deles também colocaram os funcionários em layoff. Portanto, as mensalidades foram reduzidas, mas os pagamentos também. E, portanto, agora, aquelas que têm a terceira idade, aí é que eu entendo que os recursos que iam para ali passaram a ir para ali porque era ali que eram necessários, não é? Mas pronto, eu acho que tem que haver aqui alguma... De parte a parte, tem que haver entendimento. Muito bem. E a Câmara Municipal, como é que tem respondido a esta pandemia? Ao nível da educação. Ao nível da educação, exatamente. Eu acho que eles têm respondido com aquilo que tem sido necessário. Respondeu com os equipamentos, eu acho que em tempo útil, atendendo a que foi feito um levantamento em março e outro no início do terceiro período em abril, e houve alguma discrepância, porque, entretanto, naturalmente, as famílias, sabendo que iam ter aulas à distância, também tentaram desenrascar-se, recuperando computadores que certamente já não usavam. Eu fui buscar o Magalhães do meu filho, também que ainda o tinha lá, portanto a maioria dos alunos do 9º, 10º, 11º hão de ter os Magalhães em casa, porque eles receberam-nos na altura que andavam no primeiro ciclo. E emprestados desenrascaram-se. No segundo levantamento, obviamente, já havia menos necessidades e eles responderam com a internet, neste momento isso está resolvido, responderam com as refeições. Preocupa-me agora o regresso dos alunos às escolas, porque o Ministério disse que ia garantir as medidas de proteção, seja máscaras, o álcool gel, por aí fora, mas sabemos que tudo o que vem do Poder Central demora a chegar e, tanto quanto pude perceber, a Câmara também está disponível para apoiar onde o Poder Central não chegar, mas obviamente primeiro vamos ver o que é que eles vão colocar nas escolas e o que é que vai acontecer. Portanto,
neste momento, eu acho que está a dar a resposta necessária, mesmo em termos de apoio, porque há pouco falávamos das consequências que este afastamento da escola pode ter nas crianças, também disponibilizou linhas de apoio psicológico. As escolas também têm, não é? E, portanto, não me ocorre assim nada que eles pudessem ter feito que não fizeram, até por comparação com outras realidades e outros municípios de que tenho conhecimento, penso que estão a responder dentro daquilo que são as necessidades. E que palavra é que a Presidente da Federação das Associações de Pais do Concelho de Águeda gostaria de dedicar aos agrupamentos, aos professores, aos funcionários auxiliares que têm estado também na linha da frente no sentido de minimizar todos estes transtornos que se colocam às nossas crianças, aos nossos jovens? Sem dúvida nenhuma, um grande agradecimento, porque eu tenho plena consciência de que o esforço dos professores foi enorme. E não podemos esquecer a média de idades do corpo docente nacional e aqui em Águeda, que não foge à regra. Portanto, houve uma adaptação enorme para conseguirem trabalhar com os miúdos, e nota-se que os pais que acompanharem o trabalho que os filhos fazem em casa, nota-se que os professores estão a fazer um grande esforço. Esta semana ainda não conseguem tão bem isto, naquela semana já melhoraram aquilo. Portanto, nota-se este esforço e este empenho, e portanto eu acho que todas as famílias têm que estar muito gratas por isso. E têm também, e se me permites aqui também gostaria de dizer isto, tem que fazer um esforço também. Eu sei que não é fácil estar em teletrabalho e ter os filhos em casa e dar apoio. Eu também estou nessa situação, estamos os 4 em casa, portanto, e tem momentos que estamos os 4 em videoconferência. Portanto, tem que ir um para cada ponta da casa, não é? Não é fácil. Mas, precisamente por isto, eu também tenho testemunhado algumas situações que me desagradam, porque aqueles miúdos que são insolentes em sala de aula tentam não ser na mesma à distância, e eu acho que agora a responsabilidade está mesmo do lado dos pais. Pronto, e eu acho que eles têm que fazer este trabalho. Quando dizem, mas eu não sei ensiná-los, mas não é preciso ensiná-los. Eu também não ensino os meus filhos, nem eles querem que eu ensine. Agora, o que eu faço é 1 ou 2 vezes por semana, ponto de situação. Vamos olhar para o plano, tens esta tarefa. Quais é que estão feitas? Quais é que não estão? É este trabalho que eu faço, porque eu acho que o esforço que a escola faz, que os professores fazem, também merece o reconhecimento do outro lado. E o melhor reconhecimento que os alunos podem dar é responder àquilo que lhes é solicitado. É um trabalho de orientação. Portanto, os pais têm que orientar, não têm que fazer por eles, não têm que ensinar. Têm que orientar, obviamente, sem dúvida alguma. Cristina, a escola será melhor se formos capazes de a assumir como um pedaço de nós? Claro que sim, e a escola é de todos nós e somos todos nós. Portanto, se os pais querem que a escola os ouça e se a escola quer que os pais os ouçam, tem que trabalhar sempre em conjunto. Portanto, somos mesmo todos nós. Daqui a 1 ano as coisas estarão muito melhores? Eu não sei se estarão muito melhores. Acredito que estejam bem diferentes. Para já, por um lado, porque eu acho que da parte de muitas famílias vai haver um maior reconhecimento do trabalho das escolas e dos professores. Eu tenho relatos de pais que estão a darem loucos com os filhos em casa. Pronto, alguns dizem mesmo, epá, eu não sei como é que os professores aguentam. Portanto, isto não está a ser fácil. E eu acho que muitos destes pais vão aprender a valorizar o trabalho do professor e da escola. Por outro lado, os professores também vão, se calhar, perceber a importância de estar mais próximo dos pais. E, portanto, eu acho que de toda esta situação infeliz pelas circunstâncias, que alguma coisa boa há de surgir, e eu acho que com passos pequeninos acho que vai haver evolução. Pelo menos eu quero acreditar nisso. Que assim seja. Cristina, foi um gosto muito grande ter-te aqui na grande entrevista da Soberania TV para abordarmos esta temática da educação em tempo de Covid-19. Obrigado e boa noite. E por hoje é tudo. Vamos regressar de hoje a uma semana, precisamente no dia 13 de maio, com um novo convidado. Boa noite.